Uma prova tem 10 questões com 4 alternativas cada, em que apenas uma alternativa é a correta. De quantos modos diferentes podemos responder essa prova? Bom, é o seguinte, a primeira questão 1, você pode responder letra A, B, C ou D, né? Já que são 4 alternativas. Você tem 4 possibilidades. A segunda questão 2, você também tem as mesmas 4 possibilidades, não mudou absolutamente nada. A questão 3, você tem 4 possibilidades e você vai fazendo isso até chegar à 10ª questão, questão 10, que você também tem 4 possibilidades. Isso aqui é o princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo. Você só multiplica as quantidades aqui para saber o tamanho desse espaço amostral. Então, você está multiplicando o número 4 vezes 4, vezes 4, vezes 4, vezes 4. Quantas vezes a gente está fazendo isso? São 10 questões. Você está multiplicando o número 4 por ele mesmo 10 vezes. Então, de quantos modos diferentes você pode responder essa prova? 4 elevado a 10. Isso aqui é a resposta, não precisa ir além disso não. 4 elevado a 10 é um número muito grande, não precisa se preocupar em saber quanto é 4 elevado a 10 não, tá? É mais de 1 milhão, mas vamos parar aí, vamos deixar no 4 elevado a 10, que é 1.048.576, mas você pode deixar essa daí como resposta. Um pote e sua tampa deverão ser pintados de azul, verde ou vermelho, podendo ambos ter a mesma cor. Monte um quadro de dupla entrada com todas as possíveis combinações de cores entre eles. Então, o quadro que você vai montar aqui você tem o pote e a tampa, né? Pote e tampa. E você vai fazer um quadro aqui, né? Quais cores que você tem? O pote e a tampa pode ser azul, verde ou vermelho. Então, azul, verde e vermelho. Vou escrever assim. A tampa a mesma coisa, azul, verde e vermelho. VM, pus ali, né? Então, você pode ter azul e azul, pote azul, tampa azul. Você pode ter pote azul e tampa verde. Você pode ter pote azul e tampa vermelha. Você pode ter o pote verde, tampa azul, pote verde, tampa verde, pote verde, tampa vermelha. Você pode ter pote vermelho, tampa azul, pote vermelho, tampa verde, pote vermelho, tampa vermelha. Isso aí é um quadro que está sendo pedido para fazer aí. Olimpíada Brasileira de Matemática, OBN. O alfabeto usado no planeta X tem somente 2 letras, o X grande e o X pequeno. O sobrenome de família de cada um de seus habitantes é uma sequência formada por 4 letras. E aqui a gente tem um exemplo de um possível sobrenome. 4 letras. Primeira letra, segunda letra, terceira letra, quarta letra. Certo? Ele quer saber quantos sobrenomes a gente pode ter, o tamanho desse espaço amostral, maior quantidade de sobrenomes. Bom, quantas possibilidades eu tenho para a primeira letra? O X grande e o X pequeno. E para a segunda? O X grande e o X pequeno. X grande e o X pequeno. X grande e o X pequeno. Princípio fundamental da contagem. 2 elevado a 4, isso aqui, né? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Quantas sobrenomes no máximo diferentes a gente pode ter ali? 16. Um casal deseja ter 4 filhos, mas não sabe de quantas maneiras diferentes eles podem nascer em relação ao sexo e à hora de nascimento. Ajude-os a resolver esse problema utilizando a árvore de possibilidades. Vejamos então a árvore de possibilidades. Nós podemos ter o primeiro aqui sendo uma menina, o segundo menina, o terceiro menina e o quarto menina, ou menina, menina, menina e o último menino. E por aí vai, né? Menina, menina, menino, menina, 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 menino, menino, menina, menino, menina, menina, e por aí vai. Aqui estão todas as possibilidades.
dá uma pausa aí, dá uma olhada. Isso aqui é a árvore de possibilidades, né? Quantos números pares de 2 algarismos existem? Aqui vamos só pensar o seguinte, hein, gente? Se esse número tem 2 algarismos, são números de 10 até 99, tá? Precisamos ter isso aqui em mente antes de responder. Fica fácil, né? Você poderia fazer 99 menos 10, né? E aí achar a metade, já que pares são a metade. Mas vamos pensar assim, pessoal, dezena e unidade. São assim que os números de 2 algarismos são formados. Dezena e unidade. Para dezena, eu poderia ter qualquer número indo de 1 até o 9, né? Já que vai do 10 até o 99. Do 1 até o 9, eu tenho 9 algarismos. Pensando bem, eu tenho 9 algarismos, porque não inclui o zero, né? Certo? E nas dezenas não pode ir o zero. E nas unidades, agora eu poderia ir do 0 até o 9, só que como os números são pares, eu tenho que lembrar que os números pares são os terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Ou seja, eu tenho 5 possibilidades só para as unidades. 9 vezes 5, princípio fundamental da contagem, 45. Então, quantos números pares eu tenho nessas condições? 45. Quantos números de 3 algarismos não múltiplos de 5 existem? Números de 3 algarismos, ó. Número de 3 algarismos é um número que contém centena, contém dezena e contém unidade. Não múltiplos de 5. Pessoal, os números múltiplos de 5 são os números terminados em 0 e 5, né? Basta você lembrar da tabuada do 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25. E aqui, como são não múltiplos, a gente vai excluir os números que tenham esse final. Na centena, eu posso ter qualquer dígito exceto 0, né? Pode ser números de 1 até o 9. Então, eu tenho 9 algarismos para centena. Centena não pode ser o 0, senão o número não é um número de 3 algarismos, tá? Já na dezena, pode ser o 0, pode ser o 1, pode ser qualquer número. Então, na dezena, eu vou ter 10 possibilidades. Basta você contar de 0 até 9, eu tenho 10 algarismos. E na casinha das unidades, eu teria esses 10 que eu tenho nas dezenas, só que eu tenho que excluir o 0 e o 5 para que os números não sejam múltiplos de 5. Ou seja, vai sobrar 8 possibilidades. Princípio fundamental da contagem, 9 vezes 10, 90, vezes 8, 720. Essa é a quantidade de números de 3 algarismos não múltiplos de 5. De 1 até 100, incluindo os extremos, quantos números são múltiplos de 2 ou 5? De 1 até 100, incluindo os extremos, ou seja, incluindo o 1 e o 100. Quantos números são múltiplos de 2 ou de 5? De novo, os múltiplos de 2 de 1 até 100... Você quer saber quantos números pares eu tenho de 1 até 100? Vamos direto na questão, são metade. Então, os números múltiplos de 2 são 50. Tem um que é par, um que é ímpar. E múltiplo de 5 também. Vão ser 20, divide 100. Divide 100 por 2 dá 50. Divide por 100 por 5 dá 20. Então, quantos números são múltiplos de 2? 50. Ou de 5, 20. Como ele falou, quantos números são múltiplos de 2 ou de 5, né? Na lógica, ou pode ser as duas coisas, a resposta que é para essa pergunta é 50 mais 20, tá? Que é 70. Será que é 70? Talvez não seja 70, sabe por quê? Porque tem números que são múltiplos de 2 e de 5. E quando eu disse 70 aqui, a gente está repetindo. Então, quantos números que são pares e são múltiplos de 5? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. São 10 números, né? Eu tenho 10 números que se repete. Então, aqui ó, eu vou ter que fazer o seguinte, na verdade. Na hora dessa resposta aqui, eu vou ter que pensar o seguinte. 10 múltiplos de 2 e 5. Eu não posso esquecer disso. Então a resposta aqui vai ser 50 mais 20 e tira esses 10. Tá? Então essa resposta aqui vai dar 50 mais 20, 70, menos 10, 60 números aí que são múltiplos de 2 ou de 5 no total.
OBM. Numa reunião de comunidade do bairro, cada uma das 125 pessoas presentes recebeu um número diferente, a partir do número 1 até o 125. Em dado momento, foi feita uma lista de pessoas com número par e pessoas com números múltiplos de 3, que deveriam participar do projeto. Algumas pessoas reclamaram dizendo que seu nome aparecia 2 vezes na lista. Quantas? Se eu fizesse por critério de divisibilidade, bastava me lembrar que números pares e números múltiplos de 3, o número que é par múltiplo de 3 ao mesmo tempo é múltiplo de 6. E aí a conta seria 125 dividido por 6, que daria 20 e sobraria um resto, mas ninguém se importa com o resto, a resposta é 20. Mas indo pelo lado da análise combinatória, bom, do 1 até o 125 tem quantos números pares? Se eu dividir 125 por 2, dá 62. Daria 62, só que como vai do 1, o número 0 não está incluso, significa que eu tenho 61 par nessa condição. E múltiplo de 3? Múltiplo de 3, eu dividiria o 125 por 3, né? Dividir o 125 por 2, aqui por 3, isso aqui daria 41. E aqui eu não preciso excluir o 0, porque o 0 não é múltiplo de 3, né? Então, você faz a diferença, 61 menos 41, isso aqui dá 20. Quantidade de números que são pares e múltiplos de 3 nesse intervalo aí especificado. Considere os números 1, 2, 3, 4, 5. Quantas senhas de 3 dígitos podemos formar com ele? Só sem fórmula. Primeiro dígito, segundo dígito, terceiro dígito. Quantos números eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o primeiro dígito tem 5 possibilidades. O segundo dígito também, o terceiro também. Isso aqui é 5 elevado a 3, ou 125 possibilidades. Letra B. Quantas das senhas do item A contém o número 5 pelo menos uma vez? Isso quer dizer que o número 5 pode aparecer 1, 2 ou as 3 vezes. Só não pode não aparecer. E quantas vezes o número 5 não apareceria? O número 5 não apareceria se eu tivesse só o número 1, 2, 3, 4 à disposição. Né? Ou seja, 4 vezes 4, 16. Em 64 casos, o número 5 não aparece. 5 não aparece. De um total de 125, em 64 casos, o número 5 não aparece. Nos outros casos, o número 5 aparece 1, 2 ou 3 vezes. 61 é a resposta. Quantidade de vezes que o número 5 aparece pelo menos uma vez. Novamente com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, quantas senhas de 3 dígitos distintos podemos formar? Primeiro dígito, segundo dígito, terceiro dígito. Como apareceu a palavra distinto, quer dizer que não pode se repetir. Então, quando eu for colocar o primeiro, eu vou ter essas 5 opções. Quando eu for colocar o segundo dígito, eu só vou ter 4, porque uma já foi usada no primeiro. E para o terceiro, só vou ter 3, porque uma já foi usada no primeiro, outra para o segundo. Quantas senhas com 3 dígitos distintos? 5 vezes 4, 20 vezes 3. 60 senhas com dígitos distintos. Quantas senhas do item A contém o número 5 exatamente uma vez? Aqui, comparando com o problema anterior, lá na letra A, não eram distintos, então tinha um total de 125 senhas. E aí ele me perguntou na letra B, o número 5 pelo menos uma vez. Significa que o número 5 podia aparecer 2 ou 3. Aqui ele quer que o número 5 apareça exatamente uma vez, mas olha só. Aqui no item A, cada letra aparece só uma vez, cada dígito aparece só uma vez. Então aqui eu vou ver quantas vezes o 5 não aparece. Né? Quantas vezes o 5 não aparece? Bom, contando os dígitos distintos, eu vou ter 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Em 24 casos,
nós não temos o 5. Em todos os outros nós temos o 5, pelo menos uma vez. 60 menos 24. 60 menos 20 é 40, menos 4, 36. Pergunta sem vergonha da UBM. Em um hotel a 100 pessoas, 30 comem porco, 60 comem galinha, 80 comem alface. Qual é o maior número de pessoas que não comem nenhum desses dois tipos de carne? Bom, para achar o maior número de pessoas que não come carne, eu vou considerar o menor número de pessoas que come carne. Ou seja, eu vou considerar que a intersecção entre esses dois grupos aqui seja a maior possível. E isso aconteceria caso todos os comedores de porco estejam inclusos no conjunto de comedores de carne de galinha, né? Que daí o número máximo possível de comedores de carne seria 60, né? Que não tem como ser menos 60. E se o grupo tem 100 pessoas, as outras 40 pessoas aqui fora não comem nenhum desses dois tipos de carne. Que pergunta bobinha, né? A figura a seguir representa um mapa com 4 países. Pessoal, eu vou dizer que são os países A, B, C e D para facilitar minha vida. Esse mapa pode ser colorido de acordo com as seguintes regras. Cada país tem apenas uma cor. Os países com linha de fronteira não podem ter a mesma cor. Qual o menor número de cores que a gente pode? Pessoal, vai ser 2, olha só. Eu posso usar a cor A aqui e a cor A aqui, a B aqui e a B aqui. Eu usei 2 cores, satisfaz as regras. Menos que 2 não tem jeito, porque nós não podemos ter a mesma cor aqui na fronteira. Então a resposta aqui da letra A é 2. Isso vai nos ajudar na letra B. De quantos modos podemos colorir esse mapa se tivermos 4 cores disponíveis? Vamos usar as opções A, B, C, D. Pessoal, aqui eu vou ter que fazer essa possibilidade. Duas cores, 3 cores e 4 cores. Veja, para 2 cores, vamos lá, na primeira aqui, ó, para 2 cores, vou fazer um quadradinho outro ali. Na primeira cor, você tem 4 possibilidades para escolher. E na segunda cor, você tem 3 possibilidades para escolher. Bom, e depois você só vai repetir. As suas escolhas é na primeira e segunda cor. Você vai usar suas 2 cores. Então, 4 vezes 3, 12. Esse é o princípio fundamental da contagem. Então, se você for pintar o mapa só com 2 cores, você tem 2 possibilidades. Se você for pintar um mapa com 3 cores, você pode fazer assim. Você escolhe a primeira cor, você vai ter 4 possibilidades. Vamos dizer, cor A, você vai ter 4 possibilidades. Aí na segunda cor que você for escolher, você vai ter 3 possibilidades para a cor B. Aí você pode repetir essa cor aqui, que é a B, ou seja, você só tem uma possibilidade. E na terceira e última cor você vai ter 2 possibilidades para a cor C. Então 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24 possibilidades. Só que você poderia ter feito isso diferente. Você poderia ter feito assim, ó, também. Você poderia, por exemplo, ter 4 possibilidades para a primeira cor e, por exemplo, ter repetido a segunda. Né? Não, a segunda você não pode repetir, pelo amor de Deus, ó, foi uma bobagem. Senão vai ficar da mesma cor que a primeira, você não pode repetir. Então você vai ter 3 possibilidades para a segunda cor. E aqui, né, tipo aqui a gente tinha repetido. Então aqui a gente não vai repetir, certo? Já que a gente vai usar uma terceira cor, a gente não vai repetir essa. Então aqui você vai ter 2 possibilidades para uma cor C. E aqui sim você vai repetir, você vai ter uma possibilidade e volta a ser a cor A. Mesma configuração, dá 24. Mas como você pode fazer isso das 2 maneiras possíveis, aqui você tem um total de 48 possibilidades. Se a sua bandeira tem 3 cores. 4 cores, volta a cair num caso simples, porque você tem 4 possibilidades para a primeira, 3 para a segunda, 2 para a terceira e 1 para a última. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24 fatorial. E agora, somando tudo, né?
todas as possibilidades, sua resposta aqui é 12 mais 48 mais 24. 48, 60, 72, deu 84 possibilidades. Considere que 5 livros diferentes precisam ser organizados em uma prateleira. De quantos modos você pode fazer isso? Primeiro livro que você vai colocar na prateleira, segundo, terceiro, quarto e 5 livros. Certo? Você vai colocar 5 livros na prateleira. Pegou, qual livro você vai pegar? Você tem um montinho com 5 livros, qualquer um dos 5. Depois, bom, você já pôs um lá, sobrou só 4, sobrou só 3, sobrou só 2, sobrou só 1. Esse aqui dá 120. É isso aí. Isso aqui é 5 fatorial, tá? Que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Uma família com 5 pessoas possui um automóvel de 5 lugares, sabendo que somente 2 pessoas são portadoras de habilitação para dirigir. De quantos modos essa família poderá se acomodar para uma viagem? Bom, o automóvel tem 5 lugares. 1, 2, 3, 4, 5 lugares no automóvel. Só que aqui nós temos uma pessoa que é motorista. Aqui é o banco do motorista. E daqui para cá é o resto da galera, tá? Então, quantas pessoas têm habilitação? Só 2. Agora, qualquer um motorista aqui, sobrou 4 pessoas para colocar aqui, sobrou 3 para colocar aqui, 2 para colocar aqui e 1 para colocar aqui. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 4 fatorial, que é 24 vezes 2, 48. Maneira de fazer isso aqui. Um anagrama é uma sequência formada a partir das mesmas letras de uma palavra. Por exemplo, OTAG é o anagrama da palavra gato. Considere a palavra escola. Quantos anagramas ela forma? Quantos anagramas essa palavra começa e termina com vogal? Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que identificar aqui é que escola não repete nenhuma letra. Tá? Isso é muito importante. Se ela não repete nenhuma letra, escola tendo 6 letras, vai acontecer isso aqui, ó. Você tem 6 possibilidades para a primeira letra. Já usou a primeira? Sobrou 5 letras. Sobrou 4. Sobrou 3. Sobrou 2. Sobrou 1. 6 vezes 4 vezes 2. Ou o nosso vulgo 6 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso dá 720. Isso aqui é simples assim porque a escola não repete letras. Se a escola repetisse letras, não seria 6 fatorial, tá? Ia ter que fazer uma pequena divisão. Letra B. Quantos desses anagramas começam e terminam com a vogal? De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades, né? Para começar com a vogal, a escola tem 3 vogais. 1, 2, 3. Então eu tenho 3 vogais para colocar na primeira posição. Se eu usar uma das 3 vogais na primeira posição, sobrarão 2 vogais para a última posição. E quantas letras sobram para usar no meio? Usei 1, 2 letras, sobrou as outras 4. 4 letras para colocar aqui, porque é 3 consoantes e uma vogal que sobrou. 3 para colocar aqui, 2 para colocar aqui e 1 para colocar aqui. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 24. 24 vezes 3, 3 vezes 20, 60, 72. 72 vezes 2, 144. As novas placas de automóveis com padrão Mercosul seguem esse padrão letra, 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 número, número, em que L é letra e N é número. Quantas placas diferentes podem existir, pessoal? Letra, 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 número, letra, número, número. Se a primeira é letra, você tem 26 letras no alfabeto.
Se a segunda é letra, você tem outras 26 letras. Se a terceira é letra, você tem 26 letras. E aí, bom, vem um número, são 10 algarismos. Outra letra, 26 letras. Outro número, 10 algarismos. E outro número, 10 algarismos. Isso aqui, o 26 apareceu 4 vezes, né? Então você vai fazer 26 vezes 26 vezes 26 vezes 26. É 26 elevado a 4 vezes 10 elevado a 1, 2, 3. Né? Notação científica, basicamente. Isso aqui vai dar um número como 456.976.000. Mas eu aceitaria que você parasse por aqui sua resposta. Tá bom demais. Letra B. Sem repetir as letras e sem repetir os números, quantas placas podem existir? Bom, daí na primeira casa, você teria 26 letras. Na segunda casa, você só ia ter 25 letras. E na terceira casa, você só ia ter 24 letras. Naquele primeiro número, você ia ter 10 algarismos. Aí viria uma letra, que você só teria 23 opções. Aí viria um número que você só restaria 9 opções. E o último número que só restaria 8 possibilidades. Seria um produto bem mais difícil de fazer. Vou fazer na calculadora: 26 vezes 25 vezes 24 vezes 23 vezes 10 vezes 9 vezes 8. 200, isso aqui daria 258.336.000. Lembrando que aqui é 458 milhões. Aqui é aproximadamente 450, né? No primeiro jogo da temporada, um técnico de vôlei tem 10 atletas à sua disposição. Quantos times ele pode montar? Esse problema aqui é interessante porque eu vou mostrar para vocês que aqui é uma situação de combinação. Veja o seguinte, eu vou considerar que cada time de vôlei tenha 6 atletas, tá? E vou considerar que não tem posições definidas, porque nós poderíamos pensar assim, olha, tenho 10 atletas para escolher, depois 9, depois 8, depois 7, depois 6 e depois 5. E aí é só multiplicar, né? Mas não é, sabe por quê? Porque nota o seguinte, quando eu faço isso aqui, eu vou acabar repetindo formações. Se eu tivesse os atletas, o A, B, C, D e F, esses são os meus atletas, essa é uma combinação que pode cair aqui tranquilo, porque não está repetindo ninguém. Mas se eu colocar BA, C, D e F, essa outra combinação também é aceita aqui, porque também não está repetindo ninguém. Mas essas duas combinações são a mesma. É o mesmo time. Você não pode contar esse time duas vezes. Então, esse tipo de problema aqui é o que a gente chama de combinação. E aí, a gente tenta não usar a fórmula a maior parte do tempo, né? Usar a ideia aqui dos tracinhos e só usar o princípio fundamental da contagem. Só que aqui acabou que eu tenho uma combinação. E aí eu preciso eliminar os times repetidos, tá? Lá nos anagramas também, quando repetem letras, a gente faz a divisão. Mas aqui eu vou pegar e vou dar uma fórmula para a combinação. Assim, a combinação vai ser a quantidade de jogadores que eu tenho à disposição, tá? Esses jogadores menos a quantidade de lugares, tá? Isso aqui vezes a quantidade de lugares. Vamos dividir dessa forma aqui. Então, aqui no nosso caso, nós vamos ter aqui em cima 10 fatorial. Aqui embaixo, 10 menos 6 fatorial vezes 6 fatorial. Estendendo essa parte de cima aqui, ó, gente, ó, 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 6 fatorial, né? Continuaria 6 vezes 4 vezes 5 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas eu vou parar no 6 só para fazer o cancelamento com esse 6 fatorial que está embaixo.
10 menos 6 é 4 fatorial aqui, tá? Por quê? Porque cancelaria isso. Isso aqui ficaria 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 dividido por 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 dá 5.040. E 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 24. 5.040 dividido por 24 dá 210 combinações. Então, quando for combinação, isso aqui vai acontecer. Como você sabe que é combinação, você viu que se a gente muda a ordem, é o mesmo time. Então, você não pode repetir, tá? Em uma empresa de tecnologia, 2 mulheres e 2 homens de uma equipe de 8 pessoas, 5 mulheres e 3 homens, serão escolhidos para criar um aplicativo. Quantos grupos podem ser formados? Vamos pensar o seguinte: vão ser escolhidos 2 mulheres e 2 homens. Mulher, mulher, homem, homem. Então, tenho 5 mulheres, tem 5 opções, 4 opções para a segunda mulher. Tenho só 3 homens, 3 opções para primeira e 2 para a segunda. Tá? Só multiplicar, será? Não é só multiplicar aqui, porque, de novo, vamos dizer que nessa equipe eu escolha Ana, primeira mulher, Beatriz, segunda. Se eu escolher Beatriz e Ana, é uma equipe diferente? Não é a mesma equipe. Então, gente, isso aqui não pode ser encarado como arranjo. Não posso usar o princípio fundamental da contagem assim, certo? Eu vou ter que ir pela ideia de combinação de novo. Eu tinha dito para vocês que combinação é o total que eu tenho disponível, né? Dividido por o que eu tenho disponível menos a quantidade de lugares, multiplicado pela quantidade de lugares, certo? Então vai ser essa fórmula que eu vou usar. Aqui eu vou multiplicar para as mulheres e para os homens. Por exemplo, no caso das mulheres, eu tenho 5 mulheres na equipe, então é 5 fatorial, e eu tenho 2 lugares, né? Então 5 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. E no caso dos homens, eu tenho um total de 3 homens, dos quais 2 serão escolhidos. Né? Aplicando a fórmula, vai ficar assim. Aqui, no primeiro caso, ficou 5. Já vou expandir, né? 5 vezes 3, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, sobre 5 menos 2 é 3 fatorial, vezes 2 fatorial. Vai cortar esse 3, esse 2 vai ficar 5. E aqui no lugar dos homens, 3 menos 2 é 1 fatorial. Então aqui é 3 vezes 2 fatorial em cima, embaixo 1 fatorial vezes 2 fatorial. Quarta, o que sobrou? No primeiro sobrou 5 vezes 4, 20. 20 dividido por 2 fatorial. 2 fatorial é 2 mesmo, né? Porque é 2 vezes 1. E no segundo caso ficou 3 sobre 1 fatorial, que é 1. Né? 3 sobre 1. 20 dividido por 2 é 10. 10 vezes 3, 30. 30 possibilidades de combinações. Considere 2 dados honestos de 6 faces que são lançados simultaneamente. Represente o espaço amostral, represente os eventos saírem faces iguais, a soma da face ser 7 e a soma das faces ser menor ou igual a 5. Então, o espaço amostral está aqui, essa tabela, certo? Dado verde, dado vermelho, né? Então, todas as possibilidades aqui dos dados. Faces iguais. Só faces iguais você vai encontrar aqui nessa diagonal aqui, ó. Tá vendo? Todos os resultados que eu circulei aqui respondem
essa primeira aqui, faces iguais. A soma das faces ser 7. Vou mudar de cor. Vou colocar a cor verde aqui, tá? A soma das faces ser 7 vai ser verde. O que é 7, por exemplo? 6 mais 1 é 7. 5 mais 2 é 7. 4 mais 3 dá 7. 3 mais 4 é 7. 2 mais 5 é 7. E 1 mais 6 também é 7. Ou seja, vocês estão vendo que é essa outra diagonal aqui, que é 7. E a última ali era a soma das faces ser maior ou igual a... Esse último aqui eu vou colocar de azul, então. É a soma das faces ser menor ou igual a 5, tá? Então eu vou somar as faces, tem que dar algo menor ou igual a 5. 1 mais 1 é menor que 5. 2 mais 1 é menor que 5. 3 mais 1 é menor. 4 mais 1 é 5. Como é menor ou igual, inclui o 4 mais 1. O 4 mais 2 não inclui, dá 6, né? Mais o 3 mais 2 dá 5. O 2 mais 3 dá 5. E 1 mais 4 dá 5. Então, menor ou igual a 5 seria esse canto aqui, esse triângulo aqui. Perfeito? Calcule a probabilidade de cada evento proposto na atividade anterior. Então, de saírem faces iguais. Faces iguais a gente contou aqui na diagonal. Nós contamos 6 possibilidades. Então, aqui a probabilidade seria 6 de um total de 36. Você pode até simplificar, né? Dá para dividir por 6 em cima e embaixo, seria um sexto. A soma das faces ser 7. 7 era essa outra diagonal aqui. Também tem 6 elementos. Então, a probabilidade aqui também seria 6 sobre 36, ou um sexto. E a soma das faces é algo menor ou igual a 5. Nós circulamos esse triângulo aqui, né, com somas menores ou iguais a 5. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui a probabilidade seria 10 em 36. Dá para simplificar por 2, dá 5 sobre 18. 5 é número primo e 18 não é múltiplo de 5, então para com 5 sobre 18. Uma moeda honesta é jogada 3 vezes. Represente o espaço amostral e determine a probabilidade de ocorrer pelo menos 2 caras. Bom, para representar o espaço amostral, usei árvores de possibilidades, né? Então, aqui ó, nós temos o espaço amostral, obtido a partir da árvore de possibilidades. Probabilidade de ocorrer pelo menos 2 caras. Pelo menos, quer dizer, não tem problema nenhum obter 3. Só não pode obter menos que isso. Então tem 1, 2, 3 possibilidades aqui. E aqui eu tenho só um, né? Só. Então deu 4. Né? 4 de um total de 8 possibilidades. Ou 1 sobre 2, simplificando. 50%. Um jogo de baralho é composto de 52 cartas de 4 naipes diferentes: ouros, paus, espadas e copas. Entre as cartas há 3 tipos que apresentam figuras: valete, dama e rei. Há uma carta com figura de cada tipo para cada um dos naipes que compõem o baralho. Sorteando-se aleatoriamente 2 cartas de um jogo, qual a probabilidade delas serem 2 cartas de figura? Resolvendo a letra A. Então, você tem o seguinte: a primeira carta sua, você tem 12 cartas com figuras no baralho, certo? 12 cartas. São total de 52, porque são 4 damas, 4 reis e 4 valetes. Já a segunda carta, você já gastou uma, né? Então você vai ter o que no segundo lugar ali?
você vai ter 11, né? E 51. Então, 12 sobre 52 vezes 11 sobre 51. 12 vezes 11 dá 132. E 52 vezes 51 dá 2.652. 1.652. Acho que isso aqui dá para... Acho que os dois números aqui são múltiplos de 12, né? Vamos ver. 132, evidentemente, é múltiplo de 12, porque eu multipliquei por 11, né? Então, se eu dividir por 12, dá 11. E 2.652 é múltiplo de 12, porque o 52 é múltiplo de 12, né? O 52 é múltiplo de 12, não. Porque o 52 e o 12 a gente consegue aqui simplificar. Então eu acho que o 2.652, deixa eu ver, vamos ver se dá para dividir por 12, dá 221. Como 11 é primo, né? Eu acho que essa daqui é a melhor simplificação que eu poderia conseguir. Então a probabilidade de duas cartas com figura é 11 em 221. E uma carta com figura e outra sem figura. Bom, então a gente vai pelo mesmo princípio. Primeira carta, eu vou ter 12 em 52, certo? Porque é a carta com figura. 12 em 52. Agora, e carta sem figuras, o baralho tem 52 e 12 tem figura, então 40 não tem figura, certo? São 40 que não tem figura. E de novo, se você já mandou uma carta lá, sobrou 51 aqui. Então vamos fazer essa continha. 12 vezes 40. 12 vezes 40 dá 480. 52 vezes 51 dá 2.652. Aqui a gente também vai conseguir fazer uma simplificação. Quer ver? Se na outra eu dividir por 12, que eu suponho que eu vou dividir por 40. Quer ver? 480 dividido por 40. E aqui em cima vai sobrar 12. E na parte de baixo eu vou ver esse 2.652. 2.652. Não. 2.652. Não. Por 12, né? Por 12. Vai dar 40 sobre 221. Aí sim. Indique o evento complementar de cada evento dado. Em uma partida de vôlei, perder. Ganhar, né? Acho que vôlei não empata. Sei lá, acho que não empata. Então, complementar de ganhar é perder. De perder é ganhar. Só tem isso. Ó. No lançamento de um dado não viciado, saiu um valor maior que 3. Bom, saiu um valor menor ou igual a 3. Né? Maior que 3. Complementar menor ou igual a 3. No sorteio dos estudantes da sala, retirar um estudante cujo nome começa com qualquer pergunta aqui, com a letra P. Bom, é retirar um estudante que o nome não começa com a letra P. O nome não começa com P. Isso aí. Manu e Flor estão jogando dois dados com a seguinte regra: se a soma das faces for um número primo maior que 2, Manu ganha. Se forem números iguais, Flor ganha. Se nenhuma das situações acontecer, será considerado empate. O espaço amostral desse evento tem quantos elementos? Se eu lançar dois dados, o primeiro dado tem 6 possibilidades e o segundo tem 6 possibilidades. Né?
já viu esse problema várias vezes. Espaço amostral tem 36 elementos. Vitória de Manu. A Manu ganha se a soma das faces for um número primo maior do que 2. Ou seja, a Manu ganha se a soma das faces for 3 e 5, né? São os dois números primos maior que 2. Ah, não. A soma das faces pode ser 7 também, né? Tem como a soma das faces ser 11? Tem. A maior soma das faces seria 6 mais 6, que é 12. Então a Manu ganha essa soma das faces for 3, 5, 7 e 11. 3, 5, 7 e 11. Então, vamos ver a soma das faces é 3. Aqui as faces pode ser 3, aqui 3. 5, 4 mais 1. 3 mais 2, 2 mais 3 e 1 mais 4. Isso é 7. 6 mais 1, 5 mais 2, mais 3, 3 mais 4, 2 mais 5, 6 mais 11, isso é 11. É o 6 mais 5 e 5 mais 6. Então, a vitória da Manu é em todos esses que eu marquei de vermelho. Vocês estão vendo? Escreva os eventos. Vitória da Manu. Todos esses aí. Então, conforme eu disse, a vitória da Manu vai sair nesses aqui, ó. 1, 2, 1, 4, 1, 6, né? Tá aqui, né? Aqueles que eu já tinha circulado. Né? E a vitória da Flor, se as faces forem números... Se as faces forem números iguais, né? Números iguais vai acontecer 6 vezes. São nesses aqui, ó. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Qual que é a probabilidade da empate? Todas as outras. Para ver qual que é a probabilidade do empate, eu marquei aqui, ó, a probabilidade das duas, né? De vermelho, a probabilidade da Manu, e de azul, a probabilidade da vitória da Flor. O que sobrou para o empate? O empate vamos marcar de verde. Sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, a probabilidade do empate é 16 em 36. Dá até para dar uma simplificada. Ambos são múltiplos de 4, 4 e 9. Quem tem a maior probabilidade de vencer? Gente, a Manu, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mas quem tem mais probabilidade de vencer entre a Manu e a Flor? A Manu, né? A Manu tem uma probabilidade de 14 em 36. Enquanto que a Flor, ela tem 6 em 36. E a última pergunta é se os eventos Vitória da Manu e Vitória da Flor são complementares. Pessoal, não, porque tem outra possibilidade, que é a possibilidade de empate. Então não são. Daniela consultou a previsão do tempo na internet e viu que a probabilidade de chuva para hoje é de 60% e a de chuva para amanhã é de 80%. Qual é a probabilidade de não chover hoje e chover amanhã? Bom, a probabilidade de chuva hoje é 60%, não chover hoje então é 40%. E o princípio fundamental da contagem, multiplicação, chover amanhã 80%. 40% de 80%, já ensinei isso aqui para vocês. 40% vezes 80%. Vou cortar esses dois zeros aqui com dois zeros de baixo, por 4 vezes 8, 32 sobre 100. Ou 32%. Letra B, não chover hoje e não chover amanhã. 40% de chance de não chover hoje e de não chover amanhã, 20%.
Então, 40% e 20%. Aqui eu já vou ser mais rápido na conta. 4 vezes 2, 8. Esses dois zeros vão cortar com os dois zeros de baixo. 8%. Ficou na dúvida? Faz a continha igual eu fiz na letra A. Ao lançar um dado viciado, a probabilidade de sair 3 é 2 vezes maior que a probabilidade de sair os outros números. Só então aqui, nesse dado, ele pode sair o número 1, pode sair o número 2, pode sair o número 3, pode sair o número 3, pode sair o número 4, pode sair o número 5, ou pode sair o número 6. Então, quantos números eu escrevi aqui? 7, né? E o 3, ele figura quantas vezes no plano? 2 vezes. Então, a probabilidade de sair esse bandido aí é 2 vezes de um total de 7. OBM. As 4 colorações a seguir são consideradas iguais por coincidirem por rotação. De quantos modos diferentes é possível colorir as casas de um tabuleiro 2x2, de modo que não existam dois que coincidam? Bom, uma possibilidade é não colorir nada. Uma possibilidade. A outra, evidentemente, é colorir um cantinho. Então, né, que está ali. Outra seria colorir 2. Outra seria colorir 2, 3. E outra seria colorir 2, 3, 4. Só que aqui não estão todas, falta uma. Por que falta uma? Vamos entender qual é que está faltando aqui. Um restaurante oferece as opções indicadas no cardápio a seguir. Quantas refeições completas e diferentes, compostas de entrada, prato principal, bebida e sobremesa, podem ser servidas nesse local? Bom, então nós temos o que aqui exatamente? Nós temos, vamos lá, entrada, prato principal, bebida e sobremesa. Entrada, prato principal, bebida e sobremesa. Entrada nós temos 1, 2, 3, 4, 5 entradas. Prato principal nós temos 1, 2, 3 pratos principais. Bebidas. 1, 2, 3, 4 bebidas. E sobremesa nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Princípio fundamental da contagem, é só multiplicar isso aí. 5 vezes 3 vezes 4 vezes 5. Isso dá 300. Paira uma dúvida aqui, se esses especiais da casa aqui, eles entram nos pratos principais, né? Porque se eles entrarem nos pratos principais, aí, ao invés de 3 pratos, eu teria 5, tá? Né? Aí o resultado seria 500. Fiquei na dúvida, mas eu estou inclinado a achar que é 500, que eu acho que esses especiais da casa são pratos principais. Então a resposta seria 500. Bem, Cecília pegou uma cartolina e cortou 18 peças a seguir, formando quadradinhos do mesmo tamanho. De quantas maneiras diferentes ela pode escolher 3 dessas peças para montar o quadrado a seguir? Quadrado 3 por 3. Gente, ela pode fazer assim, ó, por exemplo. Pegar essa peça, essa pecinha aqui no canto. Aí ela pode pegar essa daqui e jogar aqui. Então a gente tem uma maneira, que é quadrado 3 por 3. Uma maneira seria uma maneira. E o que mais que a gente pode fazer? A gente pode fazer, vai ter que ser desse jeito aqui.
a gente pode pegar, por exemplo, essa daqui, ó. Aí eu pego essa que tem duas. Essa daqui, ó. Essa tem 3, fechou. O que eu fiz? Eu fiz. Pam. Fiz 2. Vamos começar com essa daqui. E essa. Aí. Isso daqui, ó. E a pequenininha. Não é aquela. Então, eu já fiz 3 aí, mas eu não vou ficar fazendo todos não. Eu vou dar um spoiler para vocês aqui. A resposta seria essa, o trabalho de vocês seria ver isso aí. Verificar aí até chegar a essa conclusão. Serão pintadas 5 casas em sequências, conforme a figura a seguir, em um mesmo lado de uma rua. Se existem 5 cores disponíveis e casas vizinhas não podem ter a mesma cor, de quantas maneiras podemos pintá-las? Bom, vou começar com vermelho. As cores que eu tenho são vermelho, amarelo, são 5 cores. Verde, azul e roxo. São 5 cores que eu tenho. Já meti vermelho na primeira. A segunda casa pode ser qualquer coisa que não seja vermelho. Então aqui é o seguinte, ó. Eu tenho 5 opções de cores para a primeira casa. Deixa eu pegar o vermelho aqui só para... 5 opções de cores para a primeira casa. A segunda casa não pode ter a mesma cor da primeira. Eu tenho 4 opções para ela. E a próxima casa? A próxima casa pode ser da cor da primeira? Pode, só não pode ser da segunda. Eu tenho 4 opções. E essa daqui? Essa daqui pode ser qualquer uma das 5 cores, menos a que está aqui. E essa daqui também. Qualquer cor, menos a que está do lado. Então, a resposta é 5 vezes 4 elevado a 4, que dá 1280. Escrevendo todos os números inteiros de 1 a 100, quantas vezes escrevemos o algarismo 5? Só é o seguinte, do 1 ao 10 você tem o 5. Do 11 ao 20 você tem o 15. Né? Do 21 ao 30, do 31 ao 40 e do 41 ao 49. Então, do 0 ao 49 você tem o algarismo 5, apareceu 5 vezes. Agora eu vou pular do 50 ao 59 e vou do 60 até o 100, tá? 65, 75, 85, 95. Só deu 4. Só deu 4. E aqui do 50 ao 59? Bom, do 50 ao 59, você já tem 10, né? Depois eu vou contar direito. Ó. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Então você tem 10. Mais os 55 repete. Então vai dar um total de 11. E você somando, né? 5 com 4 é 9, com 11 dá 20. Que é a resposta desse problema. Problema sem vergonha. OpenMap. Josué quer pintar as 4 paredes e o teto da sua sala usando as cores azul, branco, cinza, dourado e esverdeado. Ele quer que o teto e cada uma das paredes tenham as cores diferentes, mas não quer que as cores azul e branca fiquem em paredes de frente uma para a outra. De quantas maneiras ele pode pintar a sua sala? Bom, vamos lá. As cores são azul, branco, cinza, dourado e esverdeado. São 5 cores. No caso dele pintar de azul e de branco,
Em cada caso vai acontecer o seguinte, tá bom, vão ser 2 casos, né? Ou seja, vai ter 2 cores possíveis ali. Isso no caso dele pintar o teto de azul e branco, né? O teto pode ser azul ou branco. E aí ele vai ter 4 cores para a primeira parede, 3 para a segunda, 2 e 1, certo? Eram 5 cores. Tirou uma para o teto, sobrou 4, depois sobra 3, depois 2, sobra 1. Isso é no caso de ser azul ou branco, tá? 4 dá 24, 24 vezes 2 dá 48 possibilidades. Se ele pintar o teto de azul ou de branco. Agora, se ele não pintar o teto de azul ou de branco, quer dizer que o azul ou o branco vai cair nas paredes. E se o azul cair nas paredes, nós vamos ter essa restrição aqui, que uma parede ela não pode ficar de frente, né? Ó, a azul e a branca não pode ficar de frente. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, então, se o teto não for pintado nem de azul nem de branco, nós vamos ter 3 possibilidades para o teto, para começar. Né? 3 possibilidades para o teto. Se a gente considerar que uma das paredes seja pintada de branco, vamos ter 4 possibilidades, certo? Se uma das paredes for pintada de branco, nós vamos ter 4 possibilidades. A parede de frente a essa de branco vai ter apenas 2 possibilidades de cor, pois não pode ser, vamos considerar que foi, né, que consideramos primeiro o branco, né? Vai ter só 2, pois não pode ser azul. E para as paredes ao lado da parede branca, a gente vai ter 2 possibilidades de cor, né? Para a primeira, 1 e para a segunda. Né? Para a primeira e 1 para a segunda. Né? Ou seja, então vai ficar 3 vezes 4. Só que aqui, em vez de ficar vezes 3 vezes 2, vai ficar vezes 2 vezes 2, por conta dessa restrição, vezes 1. Quando é que dá essa multiplicação aqui? Essa multiplicação dá 12, 24, 48 também. E aí, como eu tinha separado em 2 casos, é só a gente somar. Isso aqui dá 96 possibilidades, na verdade, letra C. Um prédio tem 8 portas de entrada. De quantas maneiras ele pode estar aberto? Né? Aberto se tiver uma porta aberta. Então você poderia desenhar as portas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 portas. Então se tiver um aberto, o prédio está aberto. Então você pode ter o prédio com uma porta aberta, vamos dizer assim, ou com todas abertas. Então, as possibilidades das portas é aberta ou fechada. Primeira porta pode estar aberta ou fechada, a segunda pode estar aberta ou fechada, 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 aberta ou fechada. 2 elevado a 8, né? 2 elevado a 8 são 256 possibilidades. 256 possibilidades. Dessas 256, só uma ele está fechado em todas, né? Só uma que é todas fechadas. Qualquer outra, o prédio está aberto, né? Então, pesa 256 tira 1, o prédio ele vai estar aberto de 255 maneiras diferentes. O BM, devido a um defeito de impressão, um livro de 600 páginas, apresenta em branco todas as páginas cujos números são múltiplos de 3 ou de 4. Quantas páginas estão impressas? Vamos ver quantos múltiplos de 4 a gente tem. 600. Divide por 3, né? Dá 200. 200 múltiplos de 3. E 600 dividido por 4. 6 por 4 dá 1. 20, 150. Então, 150 múltiplos de 3, de 4 e 200 múltiplos de 3. A questão é que tem muitos múltiplos de 3 que são múltiplos de 4. Então, qual que é o mínimo múltiplo comum de 3 e 4? É 12, né? Então, vamos dividir 600
por 12, 600 dividido por 12 dá 50. Então, aqui são 50 são compartilhadas, né? Ou seja, eu poderia dizer assim, ó, vamos fazer o seguinte, 200 mais 150 dá 350, e aí se tira 50 dá 300. Nem sei se é a melhor maneira, mas é uma maneira de enxergar as coisas. Uma playlist tem 8 músicas, cada uma com duração de 3 minutos. Quantas sequências diferentes, sem repetição de música, são possíveis montar? Então aqui, se você começar com a música A e depois uma B, ou depois a B e a A, são sequências diferentes, tá valendo. Então aqui é um arranjo e é só você pensar. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 8 fatorial, né? Isso aqui vai dar 8 fatorial, dá 40.320. Certo? Agora, quanto tempo em hora seria necessário para ouvir tudo isso? Bom, toda a sequência. O cara podia ouvir a sequência só uma vez, né? Mas quer ouvir todas, né? Vai ficar enjoado de ouvir 40.320 vezes a mesma. Bom, são 8 músicas com 3 minutos cada música. Então a sequência inteira vai ser 8 vezes 3, ele leva 24 minutos para ouvir uma sequência. E aí ele tem 40.320, levando 24 minutos, ele vai gastando 967.680 minutos para ouvir toda a sequência. E se ele dividir isso aqui por 60, porque cada hora tem 60 minutos, vai dar 16.128 horas ouvindo tranquilo aí. Uma sala tem 5 meninos e 4 meninas. De quantos modos podemos enfileirá-los sem qualquer restrição? Bom, então são 9 guri aí, né? 9 fatorial. 9 no primeiro lugar. 8, 7, 6, né? Não tem restrição nenhuma, você não está ligando se é menino ou menina. É 9 fatorial. É só multiplicar 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vai dar 362.880. 362.880. Agora, se eu for alternar meninos e meninas, assim, você pode começar com um menino ou uma menina. Depois pode vir um menino ou uma menina. Aí vai mudar as coisas. Vamos fazer essa ordem. Meninos e meninas. São 5 meninos? 5 meninos. Na primeira possibilidade. Quantas meninas eu tenho? Eu tenho 4 meninas. Aí depois vem um menino. Eram 5, mas um já está na fila. Então só tenho 4 meninos. Quantas meninas eu tenho para o segundo lugar? Eram 4, mas já foi 1. Sobrou 3 meninas. Agora é o menino. Ó, menino, menina. Menino, menina. Menino. Menino já foi 1, já foi 2, sobrou 3. Agora meninas tinham 3, agora só tem 2 meninas. Aí vem o menino. Tem 2 meninos. Aí vem a menina, que só tem 1. E aí depois vem o menino de novo, que só tem 1. Então a conta que eu vou fazer essa multiplicação aí. 5 vezes 4, vezes 4, vezes 3, vezes 3, vezes 2, vezes 2, vezes 1, vezes 1. Vai dar 2.880. 2.880. O BMEP, segunda fase, né? Problema da segunda fase. Aqui é onde a criança chora e a mãe não vê. Maria pinta em seu caderno figuras formadas por trapézios e hexágonos. Cada hexágono pode ser pintado de azul, bege ou cinza, e cada trapézio de azul ou preto. Polígonos
com um lado em comum não podem ter a mesma cor. A figura ao lado é um exemplo de uma pintura feita por Maria. De quantas maneiras ela pode pintar essa figurinha aqui? Bom, gente, aqui eu tenho um hexágono e um trapézio. O hexágono ele pode ser azul, bege ou cinza. Azul, bege ou cinza. E o trapézio pode ser azul ou preto. Não, aqui é azul, bege ou cinza é o hexágono. E o trapézio é azul ou preto. Melhor assim, né? E eles não podem compartilhar o mesmo lado. Então aqui vai ficar o seguinte. E só tem uma cor que os dois compartilham, que no caso de ser azul, né? Então vamos dizer assim, se o meu hexágono for azul, o que acontece? O trapézio só pode ser preto. Agora, se o hexágono for bege ou cinza, aí o meu queridíssimo trapézio tem duas possibilidades de cores. Somando isso aqui dá 5. Continuando, de quantas maneiras a Maria pode pintar essa figura aqui? Então vamos lá de novo, vamos preencher. O hexágono pode ser azul, bege ou cinza. Azul, bege ou cinza. Enquanto que o trapézio pode ser azul ou preto. Então vamos pelo hexágono, tá aqui no meio. Se o hexágono for azul, né? Vai ter esse caso de novo. Se o hexágono for azul, meus amigos, todos os trapézios têm que ser pretos. O trapézio é preto, você tem uma opção só. Agora, se o seu hexágono for bege, por exemplo, aí você pode ter várias possibilidades. Porque você pode ter o bege ou cinza, né? Você vai ter duas opções para o nosso amigo hexágono e duas para cada trapézio, né? Duas para o trapézio de cima, duas para o outro trapézio e duas para o outro trapézio. 2 vezes 2, 4, dá 16. Vai dar. O que vai acontecer? Vai dar 17, então, né? Somando, dá 17 maneiras. É isso aí. Agora ficou um pouquinho mais difícil. De quantas maneiras Maria pode pintar abaixo? Já marquei aqui nos hexágonos. Você pode ter azul, bege ou cinza. Hexágono 1. Hexágono 2. Né? Tá marcado aqui, ó. Esse aqui é o 1. Esse é o 2. Azul, bege ou cinza. E nós temos os 3 trapézios, podendo ser azul ou preto. Então vou separar em caso novo. Hexágono 1 sendo azul. O que acontece se o hexágono 1 for azul? Vai ter uma possibilidade, porque ele é azul. O hexágono 2 poderá ser bege ou cinza. E o que acontece? Os 3 trapézios só vão poder ser pretos. Duas possibilidades. Agora eu vou pensar o seguinte, se o hexágono 2 for azul, se o hexágono 2 for azul, ele só tem uma opção ser azul. E o hexágono 1 poderá ser bege ou cinza. Certo? Enquanto isso, esse trapézio aqui e esse aqui não podem ser azul, só podem ser preto. Preto, preto. Mas se outro trapézio aqui do outro lado, ele pode ser azul ou preto, que não tem nada a ver. Isso aqui vai dar, multiplicando, 4 possibilidades assim. Certo? E agora, vamos considerar as possibilidades que os 2 hexágonos não são azuis. Se os hexágonos não são azuis, então vamos pegar assim, o primeiro hexágono você vai ter 2 possibilidades. O segundo hexágono você só vai ter uma, porque você já colocou uma no primeiro hexágono. Porque você já colocou uma no primeiro hexágono. E aí você vai olhar
para os nossos queridos trapézios. Se você não tem mais a azul, você não tem problema nenhum com os trapézios. Cada trapézio vai poder ter duas possibilidades. Todos os trapézios, aliás, você vai olhar, todos. E aí você vai ter 2 vezes 1, 2, 4, 8, 16. Pronto, aqui estão todas as nossas possibilidades. 16 com 4, 20, com 2, 22 possibilidades. OBMAP. Os números de 1 a 9 são distribuídos ao acaso e sem repetição nas casas do quadriculado desenhado na lousa abaixo. Qual a probabilidade que a casa central seja preenchida com um número ímpar? Bom, de 1 a 9, quem são os números ímpar? 1, 3, 5, 7 e 9. 1, 2, 3, 4. São 5 números ímpares, né? Então você tem 5 ímpares. E são quantos números de 1 a 9? São 9 números, certo? De 0 a 9 são 10, mas de 1 a 9 são 9. Então a probabilidade é 5, que é a quantidade de casos favoráveis, e 9, 5 nonos. E qual que é a probabilidade que o quadriculado tenha uma coluna preenchida apenas com números pares? Eu tinha dito antes que são 5 ímpares de 1 a 9 e, consequentemente, são 4 pares de 1 a 9. Então, você vai ter 4 números pares à sua disposição. Depois, você vai ter 3 números pares à sua disposição. E depois, você vai ter 2 números pares à sua disposição, certo? Lembrando que cada vez que você usou um, seu espaço amostral vai diminuindo, tá? Vamos fazer essa multiplicação? 4 nonos vezes 3 oitavos vezes 2 sétimos, multiplicação de fração. Você multiplica os denominadores. 4 vezes 3 vezes 2, que vai dar 24. E multiplica os denominadores. 9 vezes 8 vezes 7, que dá 504. Isso aqui com certeza dá para simplificar. E 504 você divide por 2, 504 dá para dividir por 4, né? Dividido por 4 dá 126. E 24 dividido por 4 dá 6. Será que dá para dividir por 6? Vamos dividir 124 por 6. Acho que dá para dividir por 6. Então isso aqui vai dar 1 sobre 21. 1 sobre 21. Agora, 1 sobre 21 eu coloquei a primeira coluna, né? Você tem 3 colunas aqui para fazer isso, né? Poderia ser qualquer uma delas. Então, sua probabilidade triplica, né? Então, sua probabilidade não vai ser 1 em 21. É 1 em 21 de acertar a primeira coluna. Mas você também tem 1 em 21 de acertar a segunda coluna ou a terceira. Então, você tem 3 vezes 1 sobre 21. Né? E aí dá para você simplificar. Dividir por 3 em cima e embaixo, essa probabilidade vai dar 1 sétimo. Aí sim, terminou a conta. Qual é a probabilidade de que o quadriculado tenha uma linha e uma coluna apenas com números ímpares? Então, aí não é mais 4, né? São 5 ímpares, né? Então vamos pôr aqui 5 nonos, 4 oitavos, 3 sétimos, para fechar uma linha. E continuando, né, para fechar agora uma coluna. Bom, você tinha 5, foi para 4, foi para 3, agora sobrou 2. 2 de quanto? De 6. E por último, o último carinha dos 5 possíveis, 1/5. E aí é só multiplicando os denominadores, você tem 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 5 fatorial. Você tem 120 no numerador. E embaixo você tem 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. 15.120. Nossa Senhora. 15.120. Embaixo tem um número maior, mas calma aí que ainda não acabou não. Primeiro que 15.120 é um número suspeito. Eu acho que esse número é divisível por 120. Você quer ver? Mas é claro, dá 126.
Então isso aqui é 1 sobre 126. Já para dar uma simplificada legal. Mas acabou? Ainda não. E por que não? Porque se na letra B a gente tinha 3 possibilidades diferentes, aqui você tem 3 linhas e 3 colunas. Você tem 9 possibilidades diferentes. Então você tem que multiplicar o seu resultado por 9. Vai dar 9 sobre 126. 1 mais 2, 3. 3 mais 6, 9. Esse número aqui é múltiplo de 9. 126 dá para dividir por 9. 126 dividido por 9 dá 14. Então dá para a gente simplificar. Isso aqui é 1 sobre 14. Agora sim acabou. Considere um trem cujo vagão tem 10 lugares, 5 à direita e 5 à esquerda. 10 pessoas entram nesse vagão, sendo que 4 gostam de se sentar à esquerda, 3 gostam de sentar à direita e 3 não têm preferência. De quantas maneiras elas poderão se sentar, sendo respeitadas suas preferências? Vamos começar com a galera da esquerda, que são 4 pessoas que gostam de sentar à esquerda, e nós temos 5 lugares à esquerda. Então 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. 5 vezes 4, 20, 60, 120 maneiras para a gente começar. À direita. 5 vezes 4 vezes 3 vai dar 60 maneiras. E agora, a galera que não se importa. 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui dá 6. E agora é o seguinte, a gente multiplica todo mundo. 6 vezes 60 vezes 120. 6 vezes 60 dá 360 vezes 120. Vai ter que multiplicar 360 por 12, é a mesma coisa que multiplicar 360 por 10. Vamos fazer logo, 360 vezes 12 vezes 120. 43.200. 43.200. Isso aí. OBM. De quantas maneiras é possível desenhar a figura a seguir sem tirar o lápis do papel, começando de P e sem passar sobre o mesmo ponto mais de uma vez, com exceção do ponto comum aos 3 triângulos? Então, é o seguinte, você está começando do P, aí você vem aqui, você pode desenhar esse triângulo, aí você desenha esse, aí você desenha isso aqui. Você não pode tirar o papel, isso é só um exemplo, né? De quantas maneiras você conseguiria fazer isso? Só que, olha só, você pode vir para cá também e fazer esse triângulo aqui primeiro. Ou você pode vir aqui e subir lá em cima, fazer o triângulo de cima. Então, você pode fazer qualquer um dos 3 triângulos para começar. Então, você já tem 3 possibilidades. 1, 2, 3 triângulos. Então aqui você já tem 6 possibilidades. Você vai fazer 1, 2, 3, 1, 2, 3. Né? Se você tem 3 figuras e pode fazer em qualquer ordem, você já encontrou o 6, né? 3 fatorial, que é a ordem dos triângulos, né? Das 6 maneiras. Agora, nota que quando você sobe aqui, vamos supor que o seu primeiro triângulo seja esse. Você pode fazer assim, ou você pode fazer assim. Você pode fazer o triângulo de 2 lados. Então, quando você escolher o primeiro triângulo, você tem 2 maneiras de fazer ele. Isso vale para o segundo também. Ó, fiz o primeiro triângulo e fui para o segundo. Eu posso fazer ele assim, ou posso, né, fiz o primeiro, o segundo pode ser daqui para cá. Então, tem 2 maneiras para fazer cada triângulo, certo? Então, eu tenho 3 triângulos. Aí, o primeiro triângulo, 2 maneiras. O segundo triângulo, 2 maneiras. E o terceiro triângulo, 2 maneiras. Isso aqui dá 6 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Aqui dá 8. 8 vezes 6, 48. Maneira de fazer esse desenho aí, conforme ele explica, tá?
Letra A. Em um restaurante, uma pessoa que apresenta um cupom de rodízio recebe desconto de 50% e pode escolher até 4 acompanhantes para receber o mesmo desconto. Se você for com 8 amigos, esse restaurante ia apresentar o cupom. Quantas são as possibilidades de escolha dos acompanhantes? Bom, você tem quantos acompanhantes? Você tem 8. Você tem, como é que é? Se você for com 8 amigos, vai apresentar o cupom. Só que só 4 são premiados. Então você vai pensar o seguinte: você vai distribuir os cupons para os seus amigos. Primeiro amigo, você vai escolher qualquer um dos 8. Segundo amigo. Terceiro amigo. Quarto amigo. E acabou. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Rapaz, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. 1680. Certo? Ou não? Acho que não. Vamos lembrar daquele negócio lá, porque ele quer saber quantas são as possibilidades. E aqui de novo a gente cai naquela situação. Você tem os amigos A, B, C e D e E, né? Porque são 5 amigos. Se você, isso aqui você está considerando, você pode pegar B, A, C, D, E. Você está repetindo possibilidades. Então, isso aqui é combinação. Não pode ser dessa maneira. Se não pode ser dessa maneira, a gente vai ter que usar a fórmula de combinação aqui de novo, tá? Então, como é que ficava a fórmula de combinação? P fatorial sobre P menos N fatorial vezes N fatorial. Combinação. Quantos amigos eu tenho? Tenho 8 amigos. E quantos cupons? 4. Então, 8 menos 4 fatorial vezes 4 fatorial. Aqui em cima vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial vezes 4 fatorial. Corta um fatorial com fatorial. Sobrou 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Né? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, que daria 1680, só que isso dividido por 4 fatorial, que no caso é 24. Vai dar 70 possibilidades. Agora sim está correto, sem repetir. Letra B. Quantas vezes será pago o valor completo do rodízio? De direito uma pergunta, mas se eu estou com 8 amigos, nós estamos em 9. Dos quais 5 estão pagando metade. Então 5 estão pagando só metade. E tem 4 aí que não foi escolhido que vai pagar inteiro. Então 4 mais 5 sobre 2, né? 4 mais 5 sobre 2, esse 4 aqui, vocês que entendem de fração, eu posso escrevê-lo ele como 8 sobre 2, só para facilitar minha conta. 5 com 8 é 13 sobre 2. Vulgo 6,5 também, se você preferir. Bob Map, aqui a criança chora e a mãe não vê. Uma mesa circular tem 6 lugares com cadeiras de cores diferentes. De quantos modos 3 casais de namorados podem ocupar esses 6 lugares de forma que os 3 rapazes fiquem juntos e as 3 moças também, mas nenhum rapaz fique junto da sua namorada? Por quê, né? Não sei por quê. Vamos desenhar aqui uma mesa redonda com 6 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares. Então, vamos colocar os meninos sentados. Primeiro menino, tem quantas possibilidades para ele? Bom, o primeiro menino tem 6 possibilidades. E aí ele pegou um lugar para ele sentar. Ele pegou esse lugar para sentar, o que acontece? Já muda tudo a partir dele.
Mas na verdade é assim, né? Qualquer uma das 6 cadeiras, só que aí você tem que pensar o seguinte: tem 3 caras para ocupar essa posição. Não é qualquer cara. São 3 caras. Tem que definir quem é o cara. E aí depois que você define quem é o cara, você pode definir quem está à esquerda dele, né? Quem está à esquerda dele e quem está à direita dele. Bom, sobra 2 para escolher quem está à esquerda e sobra só um para escolher quem está à direita. Aqui, meninos, tá ok. Preciso falar de quem? Das meninas. Porque lembra que eu escolhi esse cara aqui para sentar na posição central aqui? Então, se aqui a gente der nome para esses caras, o A, o B e o C, eu tenho que tomar um cuidado agora, porque aqui não pode estar a Celinha. Celinha poderá estar aqui ou aqui. Mesma coisa, a linha pode estar aqui ou aqui, porque a namorada não pode estar do lado do namorado. E o B? O B poderia estar aqui ou aqui. Mas a escolha da onde está a abelhinha vai determinar tudo. Na verdade, a gente poderia dizer assim: então, escolhendo qualquer um dos 3 lugares para começar, tudo se fecha para as outras 2. Escolher um lugar para uma, as outras não tem mais o que fazer, ficam fechadas para elas, as meninas. Então, daí você só multiplica esses números: 6 vezes 3, 18, 36, 36 vezes 3, 3 vezes 6, 18, sobe 1, 3 vezes 3, 9, 108. Resposta D de dado. O aparecimento de erros tipográficos. Em livros e revistas é comum o aparecimento de erros tipográficos causado por falha de impressão ou na digitação dos textos. Um livro apresentou a seguinte distribuição de erros: quantidade de erros, quantidade de páginas, né? Se for escolhida uma página aleatória desse livro, qual é a probabilidade de que ela tenha no máximo um erro tipográfico? No máximo um erro. Quando eu falo no máximo um erro, está considerando essas 2 possibilidades, né? Então, cuidado aqui com a palavra no máximo, né? Significa o 0 ou o 1. Bom, e quantas páginas eu tenho nesse caso? 282 com 9 vai para 291 páginas. Então, 291 páginas com no máximo um erro, são os casos favoráveis, do total de casos, né? Assim que a gente calcula a probabilidade. Qual é o total de carro? 291 vai para 295, 6, 7, 8, 9, 10. De 300 páginas, né? Mas eu sou burro, devia estar escrito em um lugar que o livro tinha 300 páginas, não tinha, não? Acho que não. Então, 291 de 300. Considere a palavra mineral. Qual é o total de anagramas dessa palavra? Primeiro, observar se ela repete letras. Mineral não repete letras. Tem 1, 2, 3, 5, 7 letras, né? 7 letras e não repete letras. Então, o total de anagramas é 7 fatorial. 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 2 vezes 1. 5.040. Escolhendo, se ao acaso, um desses anagramas, qual é a probabilidade de que ele comece por vogal? Então, nós temos que saber quantos anagramas nós temos que começa com vogal. São 1, 2, 3 vogais. Então, seria dizer aqui, então, que se nós pegarmos 7 letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que por vogal são 3 vogal, né? 1, 2, 3. Que ele tem 3 possíveis letras para começar. E aí depois ele tem qualquer uma das outras 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja, aqui vai ser 6 fatorial vezes 3. Que dá 2.160 isso aí. 2.160 é o tamanho do... Como ele perguntou por probabilidade, a probabilidade
Os casos favoráveis é 2.160 e o total de casos é de 5.040, né? Eu acho que até dá para dar uma simplificada. 216 e 504, ambos são múltiplos de 9. Olha só que interessante. Por que 504 dividido por 216? 504, 504 dividido por 216. Não dá. 504 dividido por 9. 504 dividido por 9 é 56. E 216 é 24. Dá para simplificar mais, porque aqui dá por 2. 24 por 2. Não, 56. 56 dá para dividir por 4, quer ver? Que dá 14. E 24 dá por 6. Ainda dá por 2, dá 3 sétimos isso aqui. 3 sétimos é a resposta. O número de 1 a 100, incluindo extremos, é escolhido ao caso. Qual a probabilidade desse número ser múltiplo de 9? Quantos múltiplos de 9 você tem de 1 a 100? Só divide o 100 por 9 aí que você vai saber. 100 dividido por 9 dá 11. 11. Então, a probabilidade é 11 em 100. 11 múltiplos de 9 em 100, né? Porque 9 vezes 11 é 99. Múltiplo de 4. Vamos dividir o 100 por 4. 100 dividido por 4 vai dar 25. Então, a probabilidade aqui vai ser 25 sobre 100 também. Né? 25 sobre 100 é uma moeda honesta é lançada 4 vezes. Qual é a probabilidade de ocorrer coroa em apenas um lançamento? Façamos o seguinte, são 4 lançamentos. Primeiro lançamento, segundo lançamento, terceiro, quarto. Então, no primeiro lançamento, você pode ter cara ou coroa, cara ou coroa, cara ou coroa, cara ou coroa. Então, o tamanho do seu espaço amostral é 2 elevado a 4, que é 16. Agora, de tudo isso, quando é que só vai ocorrer coroa apenas uma vez? A gente poderia pensar o seguinte. Vamos escrever aqui, ó. Coroa só uma vez. Você lança a moeda aqui da coroa. Né? E aí aqui você pode ter cara, cara e cara. Né? Ou só vai mudar o coroa de lugar, né? O coroa pode estar aqui, pode estar aqui, ou pode estar aqui. São 4 coroas. São 4 de 16. No total isso vai dar um quarto. Uma urna contém 10 bolas brancas, 8 bolas vermelhas e 2 azuis. Qual a probabilidade de retirar uma bola vermelha ou azul? Bom, tirar uma bola vermelha e uma azul, você vai ter quantas bolas favoráveis? Você vai ter 10 bolas favoráveis. E lá na sua urna tem 10, 18 e 20 bolas. Então, uma a cada 2. Não? Se retiradas 2 bolas sem reposição, qual que é a probabilidade que elas tenham a mesma? Bom, são 20 bolas, né? Só que você tirou uma, cai para 19 na segunda. Bom, mesma cor. Pode ser branca, né? Aí é 10 por 9. Se for vermelha, é 8 vezes 7. E se for azul, é 2 vezes 1. Só fazer as continhas aqui, né? 10 vezes 9 é 90.
8 vezes 7 é 56. E 2 vezes 1, bom, isso é 2, né? Então dá 148 sobre 20 vezes 19, seria 20 vezes 20 é 400, tira 20. Então dá 380. 148 sobre 380. Isso aqui dá para você simplificar. 148 por 380 dá 37 por 95. É isso aí. Mariana adora trocar as roupas de suas bonecas. Para cada saia, ela experimenta todas as blusinhas que tem para ver como ficam. Se o número de saias de sua coleção é o dobro do número de blusinhas, e isso resulta em um total de 32 combinações diferentes de roupas, quantas blusinhas de boneca Mariana tem? Mariana. Às vezes a gente tem algumas ideias para resolver uns problemas que até a gente se surpreende. Olha só. Estava pensando aqui o seguinte, aqui diz que o número de saias é o dobro de blusinhas. Então ela tem blusinhas e saias que é o dobro das blusinhas, 2 vezes blusinhas. E como é que a gente faz as combinações dessas peças de roupa pelo princípio fundamental da contagem? Ela multiplica as blusinhas pelos números de saia e falou que isso dá 32 combinação. B vezes 2B, B vezes B, é B ao quadrado, 2B ao quadrado, igual a 32. Portanto, B ao quadrado é 32, aquele 2 está multiplicando, vem para cá dividindo. B ao quadrado é 16. Né? A gente aprendeu de equação do segundo grau que B seria mais ou menos raiz de 16. B seria mais ou menos 4, né? Tem como ela ter menos 4 blusinha? Não, então a resposta é 4 blusinha, né? Que é a letra B. Questão 2. Enem MEC. A senha de um cofre é uma sequência formada por 8 dígitos, que são algarismos escolhidos de 0 a 9. Ao inseri-la, o usuário se esqueceu dos 2 últimos dígitos que formam a senha. Lembrando somente que esses dígitos são distintos. Digitando ao acaso os 2 dígitos esquecidos, a probabilidade que o usuário acerte é de... Bom, os 2 últimos, né? Então, estamos entendendo que os outros ele lembra e não importa, né? Só importa os 2 últimos dígitos. Tudo que ele sabe é que esses dígitos vão de 0 a 9 e são distintos. Então, ele tem 10 possibilidades nesse e 9 possibilidades nesse. Certo? Daria um total de 90 possibilidades. A probabilidade que ele acerte na primeira tentativa é 1 em 90. Enem MEC. Um apostador deve escolher uma entre 5 moedas ao acaso e lançá-las sobre uma mesa. Tentando acertar qual resultado, cara, o coroa sairá na face superior da moeda. Suponha que as 5 moedas que ele pode escolher sejam diferentes. 2 delas têm caras nas 2 faces. Uma delas tem coroa nas 2 faces e 2 são normais. Qual que é a probabilidade dele obter uma face? Pessoal, então vamos ver quantas que a moeda pode sair, uma face ou a outra, né? Então, se ele tem 2 moedas com cara, ele tem cara 2 vezes aqui, né? Uma moeda tem 2 caras, a outra moeda também tem 2 caras. Aí ele tem uma que tem 2 coroas. E aí ele tem uma que tem uma cara e uma coroa, a outra tem uma cara e uma coroa. Então qual é o total de faces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não precisava ter feito conta, né? Se eu já sei que é 5 moedas, já sei que são 10 faces. Dessas faces, quantas são caras? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 faces sendo caras, de um total de 10. Simplificando, 3 quintos. Letra C. Questão 4. Obmap. Uma caixa 5 bolas idênticas com as letras O, B, M, E e P. Em uma segunda caixa há 3 bolas idênticas com as letras O, B e M. Uma bola é sorteada da primeira caixa e a seguir outra bola é sorteada da segunda caixa. Qual que é a probabilidade que essas bolas tenham a mesma letra?
Vou pular a parte das contas, ó. Você tem 5 bolas aqui, 3 bolas aqui. Ou seja, você consegue fazer 15 arranjos, 15 combinações com essas bolas. Só que o que acontece, meu amigo? O, B e M aparecem aqui, ó. Letra E e a P pode tirar, né? Então são 3 só das 15, né? Então é 3 de 15 que te interessa. Ou, simplificando por 3, 1 quinto. Tem um quinto aí? Tem na letra B, então é esse aí.